Ainda sentados, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 13. 1 Coríntios 13, 13. Tem uma palavra de Deus, na verdade uma reflexão de Deus para o coração de todos aqueles que vão se batizar. E não só para aqueles que vão se batizar, mas para todos os crentes em Jesus Cristo. Então, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13 diz assim: permaneçam a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 5. Permanecem a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Agora Mateus capítulo 8, verso 5 em diante diz assim. Evangelho de Mateus capítulo 8, verso 5 em diante diz assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço, não sou digno receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou extremamente admirado e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Quero hoje trazer essa reflexão da parte de Deus sobre o seguinte tema: ser cristão é ser uma bênção. Quantos aqui nesta manhã são abençoados por Deus? Ser abençoado é uma coisa, ser uma bênção é outra. Porque nem todo aquele que é abençoado é uma bênção. Porque tem muita gente, vamos dizer a verdade, que é ricamente abençoado em todas as áreas, mas é um atribulado. Você conhece alguém assim? Diga para o teu irmão: eu não conheço. Se você mentiu, já peça perdão a Deus, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas eu gostaria de te fazer uma pergunta: você é uma bênção? Claro que você vai dizer: pastor, eu sou a quarta pessoa da Trindade. Sou uma bênção, pastor. Mas quem eu acho que tem que falar por você é a sua família. É sua esposa. É a minha esposa. São os meus filhos. É o seu marido. Você é de fato uma bênção? Agora eu não estou perguntando se você é abençoado. Eu estou perguntando se você é uma bênção. Porque foi essa a pergunta que o Espírito Santo fez no meu coração. Quando Paulo escreve o seu tratado teológico mais profundo sobre o amor, que é 1 Coríntios capítulo 13, que fala sobre a questão do amor, que tudo sem o amor não é nada. Ele termina dizendo as 3 virtudes cristãs cardeais, que fazem de um homem e de uma mulher um instrumento abençoado nas mãos de Deus. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Crente abençoado que abençoa e encarna essas 3 virtudes cristãs cardeais. É uma pessoa de fé, cheio de esperança e tomados de amor.
Quando Deus se revela a Abraão em Gênesis capítulo 12, você não precisa abrir, eu só quero lê-lo aqui para você entender o que Deus quer falar conosco aqui nessa manhã. O texto sagrado diz assim em Gênesis capítulo 12, ao chamar Deus a Abraão para caminhar com ele diz assim: então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra. Até aqui Abraão era um ímpio. Abraão não tinha tido um encontro com Deus. E Deus diz: saia da tua terra e do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo. Através de você, eu vou fazer nascer uma grande nação. E o abençoarei, diz o Senhor. Tornarei famoso o seu nome, Abraão. E você será uma bênção. Em outras versões, a corrigida e atualizada diz: e tu serás uma bênção. Deus não coloca aqui como uma possibilidade. Deus estava dizendo para Abraão: eu estou te chamando do meio da tua parentela, eu estou te chamando para você caminhar comigo na terra, de encontro às promessas que eu tenho para a sua vida. Sai do meio da tua parentela, dentro da casa do teu pai, vai por uma terra que eu te mostrarei, eu te abençoarei, simplesmente para que você seja uma bênção. Pergunta para o teu irmão: você é uma bênção? O que é ser uma bênção? Quando Deus diz para Abraão: ser tu uma bênção, o que Deus estava querendo dizer com isso? Preste atenção, por favor, eu já vou encerrar. É uma expressão que na Bíblia Sagrada se refere a um estado de ser. É um chamado. E é um chamado não para termos, ou para a gente ter um instrumento de bênçãos, mas é para a gente ser um instrumento de bênção. É um chamado para sermos um canal, através do qual as bênçãos de Deus podem fluir através de nós para os outros. Deus quer que eu seja e você seja um canal onde flui as bênçãos de Deus, não só para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor. Isso implica agir não segundo eu, mas segundo Deus. Porque quando eu ajo a partir das minhas perspectivas, eu não consigo ser uma bênção. Mas quando eu ajo na minha vida, quando eu tenho atitudes na minha vida, ações, segundo Deus, aí eu consigo ser uma bênção para a vida de alguém. Então isso implica que a gente tem que morrer para nós mesmos. Tem que orar como Paulo disse nas Sagradas Escrituras: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só consegue ser uma bênção quem crucifica a si mesmo em Cristo. Se você não atrapalhar, você é uma bênção. Mas quando você se coloca na frente, na direção, na condução, irmão, você vira um atribulado. Mas quando a gente crucifica o nosso eu, faz morrer a nossa carne e entrega o controle das nossas vidas para Deus, a gente começa a andar e agir segundo Deus. E aí, meus amados irmãos, quem está ao nosso redor são todos abençoados. Você está entendendo o que Deus está nos dizendo aqui? Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus o Senhor. Nós somos abençoados para sermos uma bênção. Quantos estão entendendo? Diga graças a Deus por isso. Eu não quero hoje, aqui, nessa breve reflexão, falar sobre os grandes heróis da fé da Bíblia Sagrada. Há uns dias atrás falei, alguns domingos, sobre Abraão, sobre Moisés. Eu não quero falar sobre os heróis da fé de Hebreus capítulo 11.
dentre eles Abraão, Moisés, Elias, José, Esther, Ruth, Neemias, Débora, Dorcas, pessoas que foram levantadas para serem abençoadas por Deus e que foram uma bênção no seu tempo. Eu não quero pegar esses grandes heróis da fé como um exemplo para eu e você seguirmos. Eu quero usar nesta manhã, pegar como modelo até para me humilhar e para te humilhar, para nos quebrantar, um homem que a Bíblia chama de centurião romano. Um homem que não era crente, pastor Ronaldo, mas que entendeu que ele era uma pessoa abençoada por Deus, e porque era uma pessoa abençoada por Deus, resolveu ser uma bênção para alguém no seu caminho. Eu falo do centurião romano, a Bíblia não cita o nome desse indivíduo, não chama o nome dessa autoridade, porque centurião, ele era um centurião porque ele era chefe de uma centúria de 100 soldados romanos. Ele era líder de 100 soldados romanos. E você sabe, porque você estuda a Bíblia Sagrada, que os romanos eram inimigos implacáveis de Israel. Aliás, Israel, nesse tempo, estava sob o domínio, sobre a opressão, sobretudo também de impostos caríssimos a serem pagos para Roma. Então eles viviam debaixo do dedo, da mão pesada de Roma. Mas no meio deste contexto, Deus faz brilhar a luz através de um homem improvável, de um homem que conhecemos apenas como centurião romano, que carregava dentro de si 3 virtudes cristãs cardeais: fé, esperança e amor. Era um homem que se via abençoado por Deus, que não tinha aceitado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas a despeito disso, ele foi uma bênção. Isso não é um tapa na minha face e na sua, irmãos. Nós que somos o povo de Deus, o povo abençoado por Deus, cheio da graça e da glória de Deus, com o nome escrito no livro da vida e do Cordeiro, com a certeza absoluta em que nós habita o Espírito Santo de Deus, e que a qualquer momento o céu vai se rasgar, a trombeta vai tocar e nós vamos ser arrebatados com Cristo. E porque somos este povo abençoado, irmãos, que recebemos a luz de Deus, nossos olhos espirituais se abriram, nós, por vezes, não somos uma bênção como este centurião romano foi. E eu lhes provo que foi. Se você estudar o Evangelho de Mateus capítulo 8 que nós lemos, que conta essa história, e o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, que também conta essa história, nós vamos perceber que este homem tinha essas 3 virtudes cristãs cardeais, e porque tinha dentro de si essas 3 virtudes cristãs cardeais, ele era um abençoado que abençoava. Ele carregava dentro de si fé, esperança e amor. E porque ele carregava dentro de si isso, ele foi uma bênção no seu tempo. Este centurião romano encarnou essas 3 virtudes, e porque encarnou, ele foi uma bênção. E eu gostaria de deixar aqui algumas só quero citá-las, para você escrever aí, ou guardar no seu coração, essas características deste homem, que fez dele um homem como um abençoado que abençoava. Primeiro, em nome de Jesus, a despeito dele não ser crente, ele era um homem abençoado por Deus, que resolveu ser uma bênção. Agora presta atenção no que eu vou te dizer, para você não dizer que o pastor Anderson está falando de heresia, tá bom? Tem gente que não é crente, mas é uma bênção. E tem crente, e tem gente que é crente, que é qualquer coisa, menos uma bênção. Eu tive homens que eu conheci na minha caminhada, pastor Rogério, que não eram crentes, mas me abençoaram muito. Não eram crentes, mas tinham caráter.
Não eram crentes, mas eles semeavam nas nossas vidas. Não era crente, mas eles abriam caminhos para a gente passar. Não era crente, mas ele facilitava a vida para a gente. E infelizmente, irmãos, nós vivemos dias que tem crentes que são tão abençoados, mas que não entenderam que são abençoados para serem uma bênção. Vocês foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Jesus tocou o coração de vocês, tirou vocês do lamaçal do pecado, não apenas para serem abençoados. Ao passarem pelas águas batismais, vocês vão se levantar uma nova criatura, mas vão se levantar uma nova criatura, não só porque são abençoados, mas para serem uma bênção. Guarda isso no seu coração. Infelizmente, nós constatamos que é possível sermos crentes, mas não sermos uma bênção. Porque fé, discurso, sem obras, é morta. Segunda lição que eu aprendo na vida deste homem. Esse homem era uma bênção porque ele amava sem interesses. Irmãos, olhe para cá, por favor. Já vou encerrar. Eu sei que quando eu falo, já vou encerrar, eu falo mais umas 10 vezes, mas já vou encerrar. Uma coisa é eu ser bênção para minha mulher. Quantos são bênçãos aqui para sua mulher? Ih, meu irmão, tem uns homens assim. Está com a mão mirrada, irmão? Nós vamos orar já. Deus cura. Quantos aqui são bênçãos para suas esposas? Os irmãos estão ligeiros, hein? Quantos pais são bênçãos para os seus filhos? Quantos filhos são bênçãos para os seus pais? Vamos inverter e vamos perguntar para os pais o que eles acham dos filhos e o que a mulher acha do marido. A coisa vai estreitar e nós vamos precisar chamar o pastor Rogério aqui para resolver. Uma coisa é eu ser bênção para este irmão aqui que eu amo demais, meu pastor. É fácil ser bênção para ele. É fácil ser bênção para o meu irmão Nenel, é fácil ser bênção para o meu querido pastor Ismael. É fácil ser bênção para quem a gente ama. É fácil ser bênção para quem a gente carrega dentro do peito. Agora, este homem aqui, presta atenção nisso. Vê se a gente não tem que aprender com ele. Ele era um centurião romano. Ele era chefe das tropas romanas. E não sei se você lembra disso. Foram as tropas romanas que levaram Jesus Cristo até a cruz. E foram soldados que ficaram insultando Jesus. Ou seja, era tudo gente boa. Esse homem também não devia ser muito caloroso no seu amor, mas ele demonstra que algo extraordinário. Ele deixa a sua tropa de lado, e é isso que vocês têm que aprender em nome de Jesus, que nós precisamos amar como Jesus, para sermos uma bênção na vida de alguém. A Bíblia diz que ele para tudo, ele para seus afazeres, ele procura Jesus. A Bíblia diz, na versão original, que ele corre até Jesus. E ele corre até Jesus para pedir para Jesus uma coisa. Não era um pedido pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus amigos. Ele pede oração para Jesus por um servo. Por um escravo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu, quando estou em luta, eu corro para o pastor Rogério orar por mim. E por várias vezes você já pediu oração para pessoas, por alguém que é da tua família. Que você se viu no desespero e correu, pastor Rogério, ora porque o meu filho está desempregado, olha porque o meu marido está em crise, olha porque é sempre alguém do nosso. Você já correu alguma vez para pedir oração por uma empregada doméstica que está na tua casa trabalhando? Você está entendendo o que é ser evangélico?
Você está entendendo o que é carregar dentro de si as 3 virtudes cristãs cardeais? Fé, esperança e o amor. E o maior destes é o amor. É ser a expressão do próprio Cristo na terra. Porque não é só dizer amo. É ser o amor de Deus na terra. É entender que cada pessoa, por mais atribulada que seja, vão passar na vida de vocês alguns momentos, elas são atribuladas, terríveis, chatas, azedas, amargas, tristes, depressivas, enfim, mal resolvidas, e que ao passarem por você e conversarem com você, elas vão ser transbordadas do amor de Deus que está dentro da tua vida e da tua alma. Que quando alguém da sua família pedir socorro, você vai abraçar. Mas quando alguém que não é da sua família pedir socorro, você vai abraçar na mesma intensidade. Porque o que está dentro de mim e de você, e que nos habita, e que nos controla, não é o meu eu, mas é o amor de Deus em que me habita e me controla. Entenderam isso, irmãos? É mais do que ser batizado com o Espírito Santo. É ser batizado com o batismo de amor. Porque nós vivemos uma geração em que muita gente está cheia do fogo de Deus, mas vazia do amor de Deus. E esse centurião romano nos dá uma lição, que só podemos ser uma bênção quando nós não discriminamos as pessoas, quando não fazemos acepção de pessoas, quando não escolhemos, eu quero ser uma bênção para aquela, mas eu não quero ser uma bênção para aquele. Está entendendo isso? Este homem nos ensina que qualquer pessoa que esbarra no seu caminho são pessoas em potenciais, dignas do amor de Deus. E porque esbarraram na minha caminhada, eu entendo que Deus tem um propósito para eu manifestar o amor de Deus que me habita na vida dele e na vida dela. Isso pode ser um homem riquíssimo, como pode ser um mendigo, que nesta semana vai esbarrar com você. E porque você tem o amor de Deus, independente de ele estar mal cheiroso, fedido, abandonado pela família, com uma história de dor e sofrimento, ao conversar e te puxar papo com você, você vai ter a ousadia como um cristão em Jesus Cristo, que carrega dentro de si fé, esperança e amor. Você não vai só olhar para esse mendigo, mas você vai abraçá-lo, você vai dizer palavras da graça de Deus sobre ele, porque o Deus que ama a mim, ele ama esse mendigo, que Jesus morreu na cruz por toda a humanidade, na qual eu e você fomos abençoados para abençoar esse desfavorecido na vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja. Nós não fomos chamados para fazer acepção de pessoas. Porque Jesus me ama, eu não posso explicar. Quando Deus olhou para mim, Ele achou graça em mim, apesar de mim. E Deus quer que eu e você sejamos a igreja que carrega no peito fé, esperança e amor, na qual somos abençoados para abençoar. Terceira lição que eu aprendo com ele. A Bíblia diz que ele corre até Jesus para pedir ajuda para um servo, um escravo. E ele roga a Deus para que Jesus vá até a casa dele. Quando Jesus diz, eu irei, ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, eu não mereço. Eu não sou digno que tu entres na minha casa. Gente que é uma bênção, irmãos. Sabe que é uma bênção, porque Jesus, pelos méritos da graça, olhou para mim e para você, pelos méritos de Jesus Cristo, e nos salvou, não porque éramos bons, mas é porque éramos mal. E aí, Paulo escrevendo aos Romanos diz, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda sem vergonhas, pecadores. Ele olhou para mim e para você no lamaçal do pecado,
na nossa rebeldia, na nossa insignificância, Ele olhou do céu e o Espírito Santo veio lá no lamaçal, tocou o nosso ser, nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. A graça de Deus tomou, a glória de Deus se manifestou. Deus nos tirou de lá, nos banhou com o seu sangue, escreveu o nosso nome no livro da vida e do Cordeiro, mas não teve mérito nenhum de mim e de você. Mérito total de Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo. É graça de Deus isso. Gente que é uma bênção, não é gente que bate no peito dizendo: eu sou o que sou. Eu sou o cara. Esse cara sou eu. Eu sou o melhor, o the best. E Deus está dizendo: é a de besta. Porque se tirar a graça, se tirar a bondade e a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, elas não têm fim, não sobra nada, absolutamente nada. E ninguém aqui irá entrar no céu porque é bom. Nós vamos entrar no céu porque o sangue de Jesus é bom, e ponto final. O resto é tudo bagaceira. Tudo bagaceira. Portanto, irmãos, ninguém aqui tem condições de pisar no outro, de apontar o outro, de humilhar o outro, de condenar o outro. Todos aqui somos nivelados pela graça de Deus. Diga para o teu irmão: aqui é só a graça. Então, irmãos, é o seguinte: vai chegar um momento na caminhada, os pastores das congregações, o nosso pastor presidente, vai olhar para você e Deus vai dizer assim: chama aquele, chama aquela para o ministério, chama aquele para ser pastora, missionária, missionário, evangelista, chama. E quando chamar, Deus vai te trazer para o altar. Mas saiba que quando Deus te chamar, você não será promovido. Quando o óleo descer, você desce também mais uma escada. Porque quanto mais a gente descer, mais se achar indigno, mais se achar pecador, mais a graça vai descer, mais a glória vai descer, mais o poder vai descer, mais a unção vai descer, e Deus nos levará e levará cada um de nós a andarmos nos lugares altos no Senhor. Só anda nos lugares altos com Deus quem caminha assim na presença dEle. Boca no pó, pó. É pó todo dia, é pó todo dia, é pó todo dia, é pó todo dia. Porque quanto mais nós descemos, mais Deus manifesta a sua glória. Esse centurião romano disse: Senhor, peraí, não precisa ir na minha casa. Eu não sou digno. Em outras palavras, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. O Senhor é santo demais. E ele diz: manda uma palavra. Lembra que nós falamos das 3 virtudes cristãs cardeais: fé, esperança e amor? Manda uma palavra só. Eu creio na sua palavra. Não sou crente ainda, sou centurião romano, mas eu creio na tua palavra. Crente em Jesus Cristo vive pela palavra. Palavra. Se alguém entregar uma profecia para você, confira na palavra. Se alguém entregar uma palavra de ciência, na palavra. Quando Deus recolheu Moisés, Deus disse para Josué: coma o livro dessa lei, medita de dia e de noite, para que te vá bem e sejas uma bênção. O que faz o crente ser uma bênção é a palavra na vida dele. O verbo tem que encarnar em nós, irmãos. Que se não encarnar, a gente vai falando um monte de baboseira. Infelizmente no Brasil há muitos púlpitos que só falam baboseira. Mas aqui na igreja evangélica Canaã, e em muitas igrejas por aí, ainda se prega a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o único livro de regra de fé e prática. E é nela que andamos, é ela que comemos, é nela que vivemos. Porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E eu termino dizendo aqui, e agora eu estou terminando mesmo. Esse homem carregava dentro de si fé, esperança e amor. Era abençoado, e que entendeu que na sua vida ele foi chamado para abençoar. E abençoou um simples escravo, um simples criado. Quando ele conversa com Jesus, e Mateus não diz isso, mas Lucas diz, que alguns religiosos vão procurar Jesus, quando ele está dizendo: Senhor,
Vai na minha casa, porque eu tenho um criado que está doente, está terrivelmente enfermo, diz a Bíblia Sagrada, a ponto de morrer. Alguns religiosos cochicham assim, pastor Rogério: Jesus vai na casa dele. Porque este homem, a despeito de não ser crente, ele ama o seu povo. E construiu sozinho com a sua grana uma sinagoga em Israel. Sabe o que a Bíblia diz? Jesus podia dizer: não, mas eu não vou por causa disso. A Bíblia diz que imediatamente Jesus se levantou e foi socorrer este homem. Você goste ou não, mas somos uma bênção quando nós abençoamos a obra do Senhor. Lá vem o pastor falar de dinheiro, de dízimo e oferta. Eu estou falando de Bíblia. Jesus socorreu esse homem porque ele amava o povo de Deus. Ele ainda não era do povo de Deus, mas ele amava o povo de Deus. E porque ele foi abençoado por Deus financeiramente, ele abençoou a obra de Deus. E porque abençoou a obra de Deus, e tudo aquilo que a gente semeia, a gente também, tudo aquilo que a gente planta, a gente semeia, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. A Bíblia diz que Jesus foi socorrê-lo por causa da generosidade e do amor que este homem tinha pelo povo de Deus. Está entendendo o que Deus está falando conosco aqui nesta manhã, principalmente os batizandos? Nós fomos chamados para sermos uma bênção. Fomos chamados para ser uma bênção. E a Bíblia diz, pastor Rogério, que ele conclui o texto dizendo assim: e Jesus se admirando. 2 vezes só, pastor André, Deus se admirou, Jesus se admirou. Foi com este homem que era ímpio e com a mulher Sírio-Fenícia. 2 vezes só, 2. Que também era gentia, era ímpia. Que aquela que disse: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. 2 vezes. Deus ficou admirado, porque 2 pessoas ímpias resolveram ser uma bênção. Se Jesus ficou admirado com 2 pessoas ímpias que resolveram carregar dentro de si fé, esperança e amor e serem um instrumento de bênção, o que acontecerá se Ele olhar para nós aqui nessa manhã e ver homens e mulheres, os novos batizados, os batizandos, resolverem abraçar essa fé, esperança e amor e entender que são abençoados por Deus e se posicionarem e serem uma bênção? Eu te pergunto, você é uma bênção? Eu me pergunto, será que eu sou uma bênção? Abençoado eu sou, mas será que eu sou uma bênção? Você é uma bênção? Que vocês sejam uma bênção. Deus salvou vocês para vocês serem uma bênção. E muitas vidas serão abençoadas através da bênção que vocês são. Porque vocês são sal da terra e luz do mundo. Isso é ser uma bênção. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. E que Deus faça de mim e de você instrumento de bênçãos na mão dele. Muito obrigado, centurião romano, homem ímpio, mas que entendeu que ele foi abençoado para abençoar. Que isso me humilhe e que isso te humilhe nessa manhã a ser no mínimo uma bênção por onde passarmos.